considerado um trabalho escravo contemporâneo? É quando o trabalhador tem condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida, trabalho forçado e até mesmo restrição de locomoção. Aí vocês vão me perguntar, e quem são essas pessoas que têm todas essas restrições? Por que elas estão nessas situações? Essas pessoas, em sua maioria, são pessoas analfabetas, pessoas com baixa escolaridade formal, pessoas que não têm noções de direitos humanos e direitos trabalhistas e, principalmente, imigrantes em situação ilegal. E essas pessoas que têm todas essas condições extremas, elas trabalham geralmente na construção civil, na área têxtil e na rural. E geralmente elas são mantidas nessas situações análogas à escravidão, muitas vezes porque elas são transportadas de um lugar para outro. Por exemplo, elas vivem numa situação socioeconômica muito difícil, então chega uma pessoa lá e diz: eu tenho uma oportunidade de emprego para ti. E a pessoa não tem como trabalhar onde ela tá. Então, obviamente, ela vai querer ir para esse lugar. Aí, o que eles fazem? Quando tu chega nesse novo lugar, eles dizem que tu adquiriu uma dívida. Então, eles começam a te cobrar o transporte até lá, alimentação, hospedagem. E essa tua dívida nunca diminui porque tu vai ter que continuar morando lá para pagar essa dívida. Tu vai ter que continuar te alimentando. Então, eles fazem dessa forma para que as pessoas trabalhem a valores mínimos e às vezes nem ganham nada. Elas só têm mesmo a moradia e alimentação, e essas pessoas não têm direito a praticamente nada nessas situações. Muitas vezes elas nem saem do ambiente de trabalho, e isso acontece principalmente com imigrantes, porque eles vêm não sozinhos, eles vêm com as famílias. Então esses empregadores, por assim dizer, eles dão uma casa para que toda a família fique abrigada e em troca querem um trabalho quase que ininterrupto. Então, nessa redação de vocês, é válido que vocês tragam argumentos de como é essa realidade brasileira. Pesquisem mais, se aprofundem nesse assunto, procurem quais são as realidades dos estados brasileiros e também vocês podem fazer sempre o comparativo com as realidades de outros países. Outro fator importante que vocês podem trabalhar na argumentação. Esse problema, ele tá isolado? Será que não tem nenhum outro problema que reflete nisso? Então isso também é super válido de vocês pesquisarem e tentar fazer essa relação de o que mais afeta, o que mais leva a essa situação de trabalho escravo. E na proposta de intervenção, vocês devem pensar, primeiramente, sempre, né? A gente sempre vai pensar no governo, mas não somente nele. Como o governo pode agir para combater toda essa situação? Quem pode fiscalizar? Quem deve fiscalizar? Como pode se dar essa fiscalização? Outro fator que é super importante para vocês trabalharem nessa proposta é como talvez a gente pode instruir melhor todas as pessoas, todo cidadão, dos direitos que ele tem, dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos que ele tem. E por último, mas tão importante quanto os outros fatores, como a gente pode lidar com essa situação? Quando a gente descobre, por exemplo, que uma marca têxtil tem trabalho escravo, o que a gente pode fazer em relação a isso? Será que se a gente parar de consumir pode mudar essa situação? Então a gente tem que pensar como um todo. E nesse tema de redação, não se esqueçam, não existe posicionamento a favor do trabalho escravo contemporâneo. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar ferindo todos os direitos humanos possíveis, tá? Então, esse tema de redação já está disponível na nossa plataforma. Entrem lá, leiam os textos de apoio, façam suas pesquisas e espero que esse vídeo contribua para a construção da redação de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.